Olá Brasil, olá literatos! Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor e algum convidado para falar de alguma obra literária. E nessa semana eu tenho a honra, o prazer de trazê-la novamente. Arrastei ela lá do Acre e aqui a tenho Claudinha. E aí, Claudinha, tudo bem? Oi Caio, tudo bem pessoal? Bom, pessoal, para quem não conhece ou quem não ouviu ainda o outro podcast, a Claudinha, minha parceira, minha professora de literatura, ela é professora do Acre também, né, Claudinha? Fala um pouquinho rapidamente. Então, Caio, tem um pouco menos de um ano, fui viver no Acre, trabalho na Universidade Federal lá, com teoria da literatura. E antes eu trabalhava aqui, né, aqui em Londrina, com ensino médio, com ensino fundamental, com literatura também, redação, e agora vivendo outros ares lá no norte do Brasil. Bom, pessoal, para falar da outra vez a gente falou qual livro mesmo? Foi Morte e Vida Severina, pois é, maravilhoso, João Cabral, né? Melo Neto. Pessoal, para hoje, a Claudinha que selecionou o livro, Claudinha. Que responsabilidade que pois você me deu, o né? livro não, né? A autora, a gente fez um recorte. Fizemos um recorte com os melhores contos de quem? Nélida Pinhon. Então, quem que é a Nélida Pinhon? Caio, ela é jornalista de formação, se formou na PUC do Rio, carioca, lá de Vila Isabel. E aí ela começou, logo depois de formada, ela já escrevia, é muito comum, né, o jornalismo e a literatura ter um diálogo bem interessante. E aí ela começou a fazer palestras, ela foi para os Estados Unidos fazer palestras sobre literatura brasileira. Nunca mais parou, até hoje, ela já está com uma certa idade, ela continua fazendo essas palestras. E tem uma curiosidade sobre ela assumiu a Academia Brasileira de Letras, e ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras em 100 anos de sua existência. Fez parte da diretoria e foi a presidente. Isso é importante para uma autora assim tão ligada a essa escrita feminina, que tematiza mesmo a mulher de uma forma tão bacana, ser a primeira que vai presidir a Academia de Letras, que é um espaço masculino por formação, né, desde a sua origem. E a Nélida, pessoal, ela também é crítica literária, né? Não apenas autora. E enfim, eu não sei se ela dá aula em alguma universidade, acredito que não, né? Acho que já está aposentada. Olha, ela tem um título de honoris causa, né? Ela ganhou esse título em Portugal, ela foi bastante premiada também no México. Os livros dela são traduzidos em mais de 7 idiomas. Mas eu não me recordo dela ter dado aula. Acho que ela trabalhou muito mesmo como palestrante e autora. E escreveu muito material sobre crítica literária brasileira, sobre a literatura brasileira. Sim. E pessoal, os contos que nós selecionamos, né, aqui nos bastidores, estávamos comentando, né? São contos, um conto ácido, o outro conto bem irônico, e o outro uma visão diferente do amor platônico, né? O amor eterno, sei lá, vamos falar sobre Cortês, né? Alguma coisa assim. Por qual começamos? I Love My Husband. Esse conto é um conto que há alguns anos que eu trabalho ali na sala de aula, e é um conto que eu achei ele muito simbólico, a estrutura dele, como que a autora reproduz os valores, critica, mas enfim, vamos falar um pouco do enredo. Vamos lá. Caio, tem uma curiosidade bem legal, porque em sua maioria os contos de Nélida não trazem nomes para os personagens. É sempre a mulher ou ele, ela. Então, essa ausência de nomes nos permite dizer que nós estamos falando da mulher de uma forma geral. Uma representação, no caso. Uma representação feminina. E nesse conto, claro, isso acontece também. Então, nós temos uma mulher que foi criada, preparada para casar. O pai já instruiu, né, desde de menina, que ela seria uma espécie de propriedade do marido. E isso, em alguns trechos, fica muito claro na fala do pai, né? A narradora vai nos contando os ensinamentos que o pai trouxe para ela. E ela aceita esse subterfúgio de ser a dona de casa, de um casamento, vamos dizer assim, uma classe média, né? Um casamento acomodado. Ela é aquela que está sempre por trás do marido, aquela que serve para levar o café quente, para avisá-lo que o café não pode esfriar. Inclusive, tem uma coisa interessante com o café, Caio, porque o café não pode esfriar, e ela faz uma comparação. Sim, não pode ser frio o café como é frio o sexo dos dois, né? 2 vezes na semana. Mas ela fala desse sexo de uma maneira, assim, muito rude.
não é amor, não é o ato de fazer amor, é o ato de ser penetrada por aquele que é o marido dela e a quem ela deve obediência. Então nos causa assim um certo desconforto ler isso, né? Pensando no que é ser mulher no século XXI, como que a Nélida lá em 1980 pensa um conto assim e consegue passar toda essa dor que as mulheres tinham. Afinal de contas, a mulher é ser para procriação, não é ser para ter tesão, para ter libido, né? E isso ela coloca assim de uma forma no livro, de uma forma assim muito especial e muito seca. E ela vai repetindo, né? Eu amo meu marido. A presença da ironia ali já começa com o primeiro título. Eu, particularmente, quando eu li, eu pensei em alguma coisa assim, que ela sofreu pelo amor, alguma coisa eu idealizei pelo título. E, na verdade, não. Ela vai justificar constantemente porque ela deve, vamos colocar entre aspas, né? Ela deve amar seu marido. E eu acho bacana a escrita dela, né? Não o tema, mas a escrita que ela se justifica nos valores dos pais. Então a mãe ensinou, o pai ensinou, ela sempre deve se comportar daquela maneira e que ela seria muito egocêntrica se ela não reconhecesse tudo isso. Mas, sim, eu amo meu marido. E olha, Caio, que interessante isso que você falou, porque é um movimento dialético. A minha mãe foi assim e eu seria assim. No conto não há menção de filhos do casal. Mas se houvesse uma filha, por certo ela transmitiria esse mesmo ensinamento. E uma coisa que chama a atenção, o enredo em si não tem muito o que falar. É uma mulher que nos mostra o seu cotidiano de dona de casa, que tem todo o cuidado com esse marido, né, com essa casa, com esse lar. E num determinado momento, que a gente poderia até dizer que é o clímax da narrativa, ela tem um pensamento assim, um devaneio, né, de fugir dessa vida, e ela pede perdão a si porque ela não pode. É como se ela estivesse cometendo um pecado com esse marido, pensar que ela poderia ter um outro tipo de vida. Então o enredo, eu diria que tem algo assim até de Clarice Lispector, é pano de fundo para reflexão. O enredo em si, ele praticamente não existe, mas a reflexão, e um outro ponto que me chamou a atenção nesse conto, Caio, é o conceito de violência. O que vem a ser violência? O marido não é violento, não judia dela, embora eu tenha falado do jeito que ela descreve o ato sexual, ele não judia dela, ele não atrai, tá? Ele é o típico marido que vai do trabalho para casa, não há assim, mas ele a trata como objeto. Então o que é violência? E o marido faz questão, no momento em que ela narra que eles recebem visitas uma vez por mês em casa, que a mulher dele é só dele. Nem pra ser dela. Nem pra ser dela serve, ela não pode ser dela. Inclusive, ela faz algum comentário assim no sentido, quem é que me invade? Aí ela faz toda uma reflexão em relação a tocar o próprio sexo, se conhecer, quer dizer, ela não é permitida isso, porque ela não é dela. O corpo não lhe pertence, habeas corpus ela não tem, né? E isso é muito bacana. E é um conto que ele é cíclico, né? Porque ele começa com I love my husband e no final ela termina sim, eu amo meu marido, e um ponto final. Porque ela tem que deixar clara essa ironia, né? Porque ela tenta justificar aquilo que não existe, é um amor que não existe. É um respeito ou um medo? Não é medo porque ele não é agressivo, mas é o medo de romper esses grilhões, né? Que colocam a mulher como subjugada, que colocam a mulher em situação de submissão. Então a gente pode dizer, Caio, que nesse conto, que é interessantíssimo, porque nós que somos mulheres que temos um pensamento diferente, porque fomos criadas já num outro contexto, nós entramos assim em conflito. E eu vejo, por exemplo, a minha avó numa situação assim, e eu tenho certeza que o leitor vai ler e vai se colocar igual eu me coloquei, assim, poxa, as mulheres eram assim. E aí a gente entende a importância dessa escrita para propiciar mesmo uma reflexão e uma mudança de paradigma em relação à mulher. Porque não cansamos ainda de falar em feminicídio e etc. Sim. E tal. E aí a gente muda, né? Na verdade, assim, não é se ela realmente ama o marido, mas com tudo isso que ela descreve, será que ela poderia amar o marido dela, né? Ela é verdade. Acho que ela nem conhece um outro tipo de amor, né? Sim, não conhece sentimento. Ela não conhece esse amor libertador com o qual ela sonha num determinado momento, né? Então ela não tem como ela não amar. E esse amor é irônico. Bastante. Né? Uma aceitação. Muito bem. É um conto muito bom, pessoal. Leiam e depois postem aí seus comentários. E o outro conto... Vamos para o amor agora ou vamos para
continuar a parte pesada? Não, vamos pra parte pesada. O conto chama Fraternidade, pessoal. Do que conta essa história? Bom, fraternidade, nós temos uma irmã, o irmão e a mãe que moram numa espécie de chácara, um pouco retirado da cidade. E vivem uma vida assim bastante simples, pacata. O irmão, ele tem uma demência, que não fica claro qual é essa demência. E essa irmã, ela cuida desse irmão, a mãe, eles recebem visitantes na casa, os forasteiros que passam pela estrada. Num primeiro momento do conto, não fica claro que esses forasteiros dormem com a irmã, tá? Mas depois que a mãe morre, que simplesmente a narradora nos conta que a mãe morreu, né? E depois que a mãe morre, fica muito claro que essa mulher, essa irmã, né, ela dorme com esses forasteiros. E o sexo é uma espécie assim, não é assim o sexo para que ela se satisfaça. Ela dorme com eles porque ela é mulher e ela tem que satisfazer o desejo do forasteiro que passa pela estrada. E ela cuida desse irmão, ela dá banho nele, inclusive é narrado assim em detalhes como que ela limpa as partes dele. Ele tem uma demência, uma espécie de relação maternal. Mas aí, Caio, olha como que a gente vê, né? Quem é o homem, quem é a mulher do conto? Sim. Porque ela assume dentro da família uma postura patriarcal que não existe, deveria ser do homem. Não que deveria ser que a mulher não possa, mas há uma inversão de valores ali naquele conto, né? Porque o menino, embora ele seja adulto, ele é demente, ele fica na cama, ele gosta um pouco de passear, de ir na plantação, no entorno lá do sítio e tudo mais. E o que você me conta do momento que aparece o bendito forasteiro? Na verdade, tem um forasteiro que ele se deita com ela, né, em algumas vezes, mas de repente ele começa a aproximar do irmão dela. E a gente tem uma inversão aí da narrativa, praticamente, porque isso não fica tão explícito, mas como eles acabam se trocando, acabam rechaçando em alguns momentos a irmã, dá a entender que eles acabam tendo um caso, né? E que então o forasteiro deixa de consumi-la e passa a se deitar então com o seu irmão, que tem um problema aí, né, de saúde cognitivo. Ela usa o termo agressivo, né? Eu acho que ela usa o termo... Ela usa débil. Débil, né? Umas 2 ou 3 vezes ela usa débil. Então, só que pro sexo dá certo, né? Mas ele passa por uma transformação. Esse forasteiro, ele tem um papel até interessante, porque ela dorme com todos os forasteiros que passam por lá. Mas como eu já comentei, é aquele dormir assim, eu me entrego porque é minha obrigação e eu tenho que satisfazê-los. E com esse é diferente, com esse ela tem um sexo diferente, ela sente prazer por aquilo. Inclusive a narradora, ela vai nos contando como ela começa a olhar o próprio corpo, como ela começa a se perceber. Na verdade, ela está tomada por uma paixão, por um amor. E esse forasteiro acaba ficando lá, inclusive. E o irmão passa a ter uma modificação, uma transformação. Quase que ele se cura, vamos colocar assim, dessa demência. Porque ela conta isso pra gente, ele se cura. Porque ele também está apaixonado por esse forasteiro. E eles começam a se encontrar. Você comentou, né, como a linguagem é velada, né? Não há essa coisa escancarada. A gente lê, nós percebemos o que está ali acontecendo. É sutil, né? Esse fato, assim, ela sutil, lança... É elegante, né, Caio? Porque ela toca em pontos tão profundos. O próprio ato dessa personagem se conhecer, perceber a vontade de ver o corpo nu depois que ela passa a dormir com esse forasteiro, é de uma forma tão elegante, com uma linguagem tão simplificada e sem ser escancarada. E que depois ela começa a ter um certo ciúmes, né? Do irmão. Então parece que ela descobriu até uma questão de sentimento, não só o corpo, mas enfim, e que ela vai tomar uma atitude drástica, vamos dizer assim. Né? Então, num determinado ponto assim, da narrativa, é um conto rápido, deve ter no máximo 3, 4 páginas, né? Num determinado momento, eles a trancam pra fora. Isso já tinha acontecido uma outra vez. E ela decide, então, armar um plano. Ela consegue entrar pela cozinha. No momento que ela entra na casa, que é dela, o irmão já tá dormindo e ele também. E é interessante que ele tá dormindo de peito nu. Ela o olha na cama, todo esticado, com o peito nu. E ela vai lá e deixa o irmão na mesma posição. Ela deixa o irmão de peito nu. E aí, Caio, ela pega uma faca e coloca assim no coração dele de uma maneira muito agressiva.
de uma maneira muito cruel, e nós não conseguimos ter raiva dessa mulher. O mais interessante é isso, ela é uma espécie, ao mesmo tempo que ela é assassina, ela também é um ser vitimizado. E ela o mata com requintes de crueldade, depois ela limpa, dá banho nele, faz tudo o que ela fazia, porque mesmo com ódio do irmão ela continuava limpando, e depois ela vai pro quarto e faz a mesma coisa com esse forasteiro. E é interessante que ela entra no quarto, e eu acho que acaba bem nessa parte, né? Quando ela entra no quarto e aí dá a entender que ela vai matá-lo também, né? Que ela tá com a faca ali e tudo mais. Exato, e é muito bacana. Justamente é na ausência daquilo que não é dito, que são esses vazios do texto, que os nossos sentidos se constroem. E essa escrita dela é tão bacana em relação a isso, nessa construção dos vazios do texto na cabeça do leitor, que é enigmático. Você não consegue ler um conto só. E, Claudinha, a gente pode pensar que a personagem, ela tem uma modificação, assim, comportamental, assim, então ela estava dentro de valores ainda cristalizados, patriarcais, e aí como se no final estivesse rompendo esses valores. Será que essa morte poderia ser alguma simbologia do tipo? Poderia, né? A morte a gente poderia até entender. Claro que a morte no conto fica muito clara que ela é real, que ela Sim. foi consumada. Mas poderia ser essa metáfora da libertação, né? Ela conseguiu agir, ela conseguiu mudar a vida dela. A gente não sabe o que vai acontecer com ela depois que ela mata o irmão e o forasteiro. Mas ela se libertou daquilo que estava a definhando, estava fazendo sofrer. Porque já no conto do I Love My Husband, a gente tem uma mulher que ela se reconhece nesses preceitos aí patriarcais, mas ali ela permanece. Ali ela permanece. Falta pra ela essa coragem. De pegar uma faca. Falta pra ela essa coragem, essa ousadia, né? E um ponto interessante, Caio, a palavra eu acho que é sagacidade. Porque tanto o forasteiro quanto o irmão, embora o irmão seja débil, né? Como ela usa no conto, eles foram muito espertos em passar a perna na personagem, Sim. Certo? E trancá-la pra fora e começar a excluí-la da vida deles. Banalizam, na verdade, só a figura na casa, né? Banalizam, mas é pela sagacidade que ela resolve o seu problema. É pela esperteza que ela faz todo o plano para matá-los e resolver a situação. Então a gente pode entender essa morte como uma espécie de metáfora. A morte foi real, mas poderíamos ler, já que o texto literário permite essa leitura, como uma espécie de libertação. E nós temos ali essa literatura que a gente poderia classificar assim, essa literatura já de libertação mesmo, feminista. Sim. De libertação, de uma segunda fase, né? De uma fase diferente da outra personagem, que é essa da aceitação. Já seria uma fase, então, o I Love My Husband, uma fase feminina. Feminina, de aceitação, de cópia dos modelos patriarcais, né? A escrita feminina, a gente tem assim, esse primeiro momento, essas escritoras, elas vão copiar esses modelos patriarcais, né? Como forma de protestar, claro, mas para mostrar exatamente como que é a estrutura social e qual é o lugar da mulher nessa estrutura social. E já outro conto, os valores patriarcais ali permanecem, mas de modo mais sutil, vamos dizer assim, e a gente tem outro enfoque. Colheita, né? Do que fala a história? Caio, dos 3 contos que nós selecionamos, eu acho que nós fizemos de propósito, claro, porque o Colheita é o que traz a linguagem mais diferente. Tem uma linguagem extremamente metaforizada, eu diria até que tem um toque filosófico em algumas falas, em algumas reflexões, né, dessa personagem que aparece. Então a gente tem uma moça que mora numa espécie de aldeia, numa cidadezinha muito pequenininha, e um dia ela conhece um rapaz. Na verdade a história começa sendo contada primeiro pelo rapaz, né? Ela conhece esse rapaz cuidava da colheita, ele tinha todo um amor pela plantação, por colher, pela terra de forma geral. E esse rapaz e essa personagem, essa narradora, eles vão ter uma espécie de amor cortês, sabe aquele amor lá medieval, né? Aquele amor de respeito. Eles vão viver uma situação, não fala exatamente em casamento, mas eles passam a viver juntos. E dá a entender que eles vivem muitos anos juntos. Só que um belo dia, ela já toda feliz nessa vidinha, nesse rame-ramezinho que uma mulher... Que esse tipo de mulher aceita, né? Essa personagem aceita, ele olha pra cara dela e fala simplesmente que ele quer viver aventuras, que ele quer viajar pelo mundo, que ele quer sair, certo? E ela, pensando na própria questão da liberdade, ela permite que ele vá.
quando ele vai, ele diz assim para ela que com ela ele viveu o paraíso. Mas olha que paradoxo isso. O paraíso seria essa espécie de lugar de Éden, né? Esse lugar bíblico. Se ele viveu o paraíso, por que ele não continua lá? E ele fica anos, Caio. O que acontece com ela enquanto ele tá lá? Depois que vai embora, começa o inferno na vida dela, né, Claudinha? Porque ela começa a viver dias assim de tormenta, de tristeza, de raiva, bem introspectivo, né, dentro da personagem, o perrengue que ela passou com a ausência dele. E sem sair de casa. Ela Sim. fica todos esses anos que a gente não sabe precisar quantos foram, sem sair de casa. Ela recebia de uma pessoa próxima comida, coisas para sobreviver. E ela fica, né, não falava, então é um silêncio. Existe toda uma metáfora do silêncio. Sim. Dentro do conto. É um silêncio que a toma, de tristeza também pela partida dele. E ela não fala com ninguém, não deixa que ninguém a veja. As pessoas levavam as coisas na janela e ela não aceitava. O que ela não aceitava, ela devolvia pela porta do fundo, jogava para eles buscarem, mas ninguém a via. Então ela fica enclausurada todo esse período. E ele volta, né, na maior cara de pau. Ele volta, um belo dia ele bate a porta, bate 3 vezes, ele tem que falar que sou eu, voltei. E ela o recebe com aquela alegria. E aí que a gente tem uma grande mudança nessa personagem feminina. É interessante, Claudinha, porque tem um livro chamado Eles Explicam Tudo Pra Mim, que vai trazer bem essa ideia do quanto que o homem silencia a mulher em inúmeros contextos. Especialmente no contexto de levar a voz para sua, não sobressair a dele sim, porque ele tem razão. Ou como assim, ele sabe que você não sabe. E aqui ela vai ter esse poder de silenciá-lo e ele não se posiciona mais. Ele vive agora o silêncio que ela viveu todos esses anos praticamente. É verdade, Caio. E é muito interessante porque a Nélida, ela trabalha com a temática com mulheres, ela constrói personagens femininas. Ou essas personagens são muito submissas e elas aceitam, né, resignadas a vida que foram condicionadas, que é o caso do I Love My Husband. Ou nós vamos ter, por exemplo, essa personagem do conto Fraternidade, que consegue mudar a sua situação, né, de não ser mais traída, subjugada, colocada em segundo Conseguir plano. colocar um fim, né, nesses problemas. Claro, é aquela mulher que age, né? Sim. E nesse conto A Colheita também, é a mulher que também age, que ganha voz. O mais interessante ali é essa metáfora do silêncio e depois a metáfora da voz. Então, nós percebemos assim como ela consegue, nesses 3 contos, criar personagens todas femininas, sem nome, mas tratar dessa temática da mulher de maneira diferenciada, né? Nos permitindo, assim, reflexões, divagações diferentes em cada leitura. Então é interessante porque ela trabalha com personagens feministas que é de um movimento recém-chegado no Brasil, né? Nos anos 70, que ele vem com muito mais força, e ali nos anos 80 já está descarando isso nos contos que ela escreveu. E além dela trabalhar com essa temática feminista, que não era comum, né? Ela publica O Calor das Coisas, perdão. Em 1980, esses 2 contos, o I Love My Husband, foi publicado em 1980 pela primeira vez, os outros 2 em 83. Então nós estamos pensando assim, numa discussão muito nova. Quantos filhos uma mulher tinha na década de 80 no Brasil? Sim. 3, 4 filhos era o mínimo que uma família tinha, né? O mínimo não, mas ficava ali, se você tivesse 5, 6 filhos, era comum. E a mulher não saía para trabalhar, ela tinha que ser dona de casa. Então todas essas discussões ela começa a colocar no seu texto, e isso é uma mudança de paradigma no pensamento, porque nós temos uma escritora feminina, que também não eram muitas até aquele momento. E ela foge bastante do que foi escrito até então. Então, se eu pensar lá na Raquel de Queiroz, nada a ver. Se eu pensar na Clarice, muito sutil nas críticas. O que nós vamos encontrar na Raquel de Queiroz, na Raquel, a Cecília, por ela não escrever narrativas, ela tem uma poesia mais mística. Sim. Então, ela realmente não se envolve. E a própria poesia dela, não dá pra gente pensar ali no feminismo. É uma voz feminina no meio de homens na década de 30. Importantíssima. Mas a Raquel, que foi uma cronista, né, manteve-se no jornal, foi a primeira mulher convidada para escrever crônicas lá no final da década de 30, quando ela vem de Quixadá, no Ceará. Uma coisa interessante na Raquel é sim a sua chegada no meio daquele monte de escritor grandioso que trabalhavam com aquela literatura regionalista, né?
neorrealista lá da década de 30, da segunda fase do modernismo. Mas o que ela faz é, de certa forma, com muita originalidade, mas ela reproduz um modelo, que é o modelo do romance. Sim. Tá? Sem essa discussão, embora ela tenha, por exemplo, Maria Moura, que são personagens extremamente importantes e mulheres muito significativas na história da literatura. A Clarice, com a Joana, de Perto do Coração Selvagem, também nos permite, né, dizer, olha, ela é uma mulher diferente, por N razões. Agora, com a Nélida, com a Marina Colasanti, nós vamos ter com a Ana Cristina César. São todas mais contemporâneas, né? Mais contemporâneas, aí nós vamos ter mesmo essa pegada super bacana para questionar o lugar da mulher, a voz da mulher, essa voz que quer se sobrepor à voz masculina. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Claudinha, para terminar, por que eles devem fazer essa leitura urgentemente? Tem que fazer essa leitura urgentemente, Caio, porque, olha, nós estamos no século XXI, 2020, né, o ano que quase não existiu para nós, né, por conta de tudo que já passou lá atrás, no primeiro semestre. Mas é uma leitura que ainda se faz atual. Então, não tem como você não se colocar diante desses paradigmas que estão postos ali na obra dela sobre a mulher. E como esses paradigmas ainda seguem, né, na nossa realidade, a gente se depara com situações que remetem aos contos de alguma forma, né? Exatamente. Imagina uma menina de 17, 18 anos, ela não vai ser a mesma depois que ela lê Nélida Pinhon de jeito nenhum. Boa leitura, pessoal. Um grande beijo. Leiam Nélida, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.